Para quem não viu a coletiva do Renato Gaúcho depois do jogo entre Fluminense e Sport, ele fez duas análises ali que deixou bem claro que o Fluminense vai ao mercado. Todo mundo isso aí já imaginava. Mas ele disse também que tipo de jogador ele quer que vá contratar. E disse, inclusive, fez uma revelação que já está rolando conversa com o Mário Bittencourt e com o Paulo Angione sobre as contratações. Agora, por que o time dele não está evoluindo? Ele tentou explicar na coletiva. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora para mais uma semana, graças a Deus, com vitória. Tem mais jogos nesse domingo, né? Vai ter com certeza aquele resumão da rodada na segunda de manhã para você já ficar atento. Tem semana de Sul-Americana vindo aí. O Fluminense pode garantir a sua classificação na Copa Sul-Americana. Tem que fazer os cálculos ali ainda para saber exatamente se a gente pode garantir ou não a classificação matemática, né, lá em La Paz. E assim, a classificação né, de primeira e segunda a gente garante automaticamente vencendo o jogo e o União Espanhola não ganhando o jogo dele contra a equipe do Once Caldas, mas passar em primeiro aí vai depender de pelo menos mais 2 rodadas. Mas vamos lá, tá para as respostas do Renato. Ele começa falando já falou na coletiva que provavelmente vai poupar de novo, só que ele explica por que o time ainda não evoluiu e por que ele tem poupado na Sul-Americana também. É basicamente falta de tempo para treinar. Olha só a resposta aí dele, uma aquelas que chamou a atenção, porque é uma sequência falando sobre falta de tempo para treinar. Eu já sabia, não é só comigo, são com todos os clubes, só que os outros clubes já tinham um treinador. Então, o treinador que chega no meio do terremoto é difícil, não tem tempo. Não tem tempo para você fazer vários trabalhos táticos. Tem uma semana cheia para você trabalhar. Esse é o meu maior problema no momento no Fluminense. É um jogo atrás do outro, é viagem, é desgaste, é outra competição. Fica difícil. No momento que a gente vai poder, como os outros times, treinar, o Fluminense vai para o Mundial. Então é difícil. Tempo é tudo no futebol também para o treinador. E dessa forma que a gente vem jogando a cada 3 dias, é por isso que o torcedor tem que entender, vocês da imprensa tem que entender. Eu tenho visto outros jogos, jogadores importantes de outros times que se lesionaram. É isso que a gente está tentando evitar aqui no Fluminense, de perder jogadores, por isso não tem condições de botar a cada 3 dias o mesmo time em campo, pelo desgaste. Vai botar, não tem condições de correr, ainda nós vamos colocar os jogadores em risco de sofrer uma lesão. Então, quando a gente toma uma atitude, depende de botar um outro time, viajar outro time para a Sul-Americana, o torcedor tem que entender, e vocês também da imprensa tem que entender que a gente sabe o que a gente está fazendo. No geral, acho que a gente da imprensa, me colocando agora como imprensa e não como torcedor, a gente até entende bem. Acho que o jogo contra o Botafogo expõe muito, né? A semana inteira para treinar e uma atuação patética, não só patética, mas patética da ordem física, eu acho que incomodou muito o torcedor do Fluminense. Agora, o Renato deu uma declaração sobre os gols e que eu acho que é produto daquela semana treinada, né? Eu até falei algumas vezes, vou falar até antes da declaração dele, depois eu vou mostrar ali a questão do que ele falou na prática, mostrando no vídeo do gol. Eu falei no giro do Jornada, lá do meu outro canal, Jornada KTO 1902, ó, isso daqui, Jornada 1902, você pode se inscrever lá, estamos chegando a 53 mil inscritos, tá? Lá o canal é um pouco menor do que aqui, mas estamos crescendo, um dos canais que mais cresce relacionado à Fluminense, então vai lá, estamos para bater 1 milhão de visualizações por mês, então dá uma moral pro projeto, beleza? Eu cheguei a falar numa das lives lá, todo dia a gente tem programa lá às 7 da noite, e eu tava no Chile e falei, olha, o Renato vai ter uma dificuldade aí se o time jogar muito mal contra o Botafogo, que é a gente sabe que o time ficou treinando. E a gente sabe que, no geral, uma semana de treino não vai produzir um efeito já pro próximo jogo. Esse efeito normalmente pode vir ao longo prazo, de uma jogada que não dá pra fazer contra o Botafogo, mas que você já fez no outro jogo. Porque o Fluminense não ficou uma semana treinando para enfrentar o Botafogo. O Fluminense ficou uma semana treinando para produzir melhor, para criar, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Um jogo ele é feito de inúmeras conexões de jogadores. Então, quando o John Arias ele faz uma tabela com o Samuel Xavier, ó, deu aqui, devolve ali, e o Hércules já tá passando pelas costas dos dois. Quando tem uma tabela disso, esse lance pode ser utilizado contra o Botafogo, mas pode ser que em nenhum momento o John Arias dominou a bola do lugar onde ele poderia fazer a tabela com o Samuel chegando, porque o Samuel estava sempre marcando o outro lateral, não sei o quê, e aquela jogada construída não conseguiu ser feita nenhuma vez. Isso pode acontecer. Então, o Renato ele ia ter que lidar com a questão do efeito rápido da semana de treinamento dele. O que mais eu acho que deixa ele exposto é
uma semana de treino e uma atuação física muito ruim. Os jogadores foram poupados de uma viagem para o Chile, o Botafogo viajou para a Argentina e o Botafogo sobrou fisicamente contra a gente. Aí isso é uma questão. Agora, talvez essa fala dele e depois o vídeo que eu vou mostrar sejam frutos daquela semana de treinamento. Olha aí só. Fica difícil, né? Mas acho que o mais importante de tudo é que são jogadas que nós treinamos, acima de tudo, apesar de nós termos pouco tempo. Ontem nós treinamos essa jogada. Nós treinamos. As 2 jogadas dos nossos 2 gols foram treinadas. Então, o pouco tempo que tem, eu procuro aproveitar com os jogadores. Procuro corrigir eles também na sala. E, na prática, por pouco tempo, a gente procura fazer algumas jogadas. Não porque nós fizemos 2 gols hoje, mas os 2 gols que nós fizemos hoje foram 2 jogadas que nós trabalhamos ontem, inclusive. Perdão, estava mutado. Agora sim. Não é o melhor dos vídeos, né? Mas eu vou mostrar aqui na prática os 2 gols. É o vídeo que eu consigo usar aqui sem que, né, o meu vídeo perca por direitos autorais, né? Que é os gols do UOL. Vamos lá, tá? O que tem de semelhante? Eu vou até tirar a minha tela aqui nesse momento. O que tem de semelhante na jogada desses 2 gols, tá? Primeiro, ó, a inversão de bola do Martinelli encontra o John Arias no mano a mano pelo lado direito. John Arias no mano a mano pelo lado direito. Essa é a primeira coisa. É conseguir fazer o John Arias pegar o mano a mano pela direita. Ele tentou algumas vezes no primeiro tempo, mas se tinha uma dificuldade de presença na área. Normalmente. E ainda tinha outra. O John Arias não estava tanto no mano a mano. Normalmente eram 3 marcando ele, Samuel Xavier, e às vezes o Hércules chegava para tentar projetar esse mano a mano. Então, a princípio, qual que é o cenário, tá? John Arias conseguiu pegar o mano a mano, e olha onde está a cobertura do John Arias. A cobertura do Barleta, né? O Barleta que está contra ele aqui na esquerda, o Barleta é o ponta esquerda, a cobertura aqui, o de chuteira verde, está bem distante. Então, o John Arias passou pelo Barleta, tem espaço para chegar, ó. Tem espaço, deu tapa, cruzou na área. Era o Cariús, né, o lateral esquerdo. Qual que é a movimentação feita dentro da área? Vocês vão perceber isso nos 2 gols. O John Arias fez o drible. Olha o Kevin Serna. Pum! Ele é o ponta esquerda. Kevin Serna é o ponta esquerda. Correu no primeiro pau. Já puxando a marcação. E olha o Everaldo ficando lá no segundo pau. Só que nesse lance aí no segundo pau, um dos marcadores do Sport tá com o Everaldo e tá chegando o Lima. Se o John Arias der essa bola no segundo pau, ou o Everaldo ia disputar essa bola com o zagueiro, ou o Lima ia estar sozinho. Então você vê 3 jogadores do Fluminense atacando a área. Qual que é o padrão? Serna saindo da ponta esquerda, correndo em diagonal pro primeiro pau, atacando a bola, e o Everaldo esperando no segundo pau, fazendo aquele movimento de vai e volta para poder ficar no segundo pau. Nesse primeiro gol, a gente vai ver de novo, ó. John Arias deu tapa, olha o Serna vindo igual um maluco, e o cruzamento do Arias vem no Serna, e o Serna acerta a cabeçada. No primeiro tempo tem um lance meio parecido, mas é o John Arias chegando na área, então é um pouco diferente. Aí vamos lá pro segundo gol, ó. Esse aqui é o primeiro gol ainda, ó. O John Arias fez o drible, deu o tapa, agora um pouquinho mais em câmera lenta. Serna correu no primeiro pau e se antecipou ali eu não sei se é o João Silva, né, o zagueiro do Sport, mas pouco importa. Aí, enquanto tava tendo a coletiva, o Lessa chegou até a brincar com a gente e falou bem assim, pô, ele tá falando que treinou os 2 gols, ele treinou a cobrança de lateral. Eu falei, olha, Lessa, eu acho que não é disso que ele tá falando, acho que tem semelhança entre os 2 gols, que é o que eu vou falar agora. Mas eu ainda acho que também tem treinamento, não, aí é conversa, né, de cobrança lateral. Reta final de jogo, lateral, e o Renato não é a primeira vez que isso acontece. Ele, perdão aí pelo barulhinho do WhatsApp, né? Ele projeta muito os jogadores dele, tá? Ele projeta muito os jogadores dele em cobranças de lateral nas costas do adversário, porque lembrando, pra quem de repente nunca jogou futebol, lateral não tem impedimento. E aí, então, acho que não é essa jogada literalmente não, tá? Mas ok. Agilidade do Guga, bateu lateral e fez o John Arias pegar o quê? Mano a mano com o Rivera. E mais do que isso, lembra daquele lance que tava na área mais gente do Sport? O Lima até tava por lá também. E o Fluminense só teria superioridade, era 3 contra 2, mas lá no segundo pau, na tentativa lá com o Lima e tal, agora não. Agora a zaga do Sport está desorganizada. O Rivera quem tá tentando pegar aqui o John Arias. O John Arias ganhou do Rivera. E aí vem só um paralelo, né? Palco dá em Chico, dá em Francisco.
O Rivera não ter feito a falta no John Arias aqui também é loucura, né? A gente falou muito do Fluminense e Vitória, ele deu mole aqui. E aí, quando ele domina, olha como já tá, ó, ficando programado na cabeça do Serna. O Serna é quem tá no segundo pau, o Everaldo tá no primeiro. Olha o movimento do Serna. Correu pro meio. E aí, o Fluminense conta, e que é o que não vai acontecer todos os dias, com o mole dado pelo zagueiro português, o João Silva. Por quê? O João Silva marca o vento. Olha só. Quem tá no Everaldo? Desde o início do lance, ó, o Everaldo tá ali, ó. O João Silva não olha em nenhum momento pro Everaldo. Deu uma olhadinha, e aí vem uma coisa que me irrita muito em jogador, que é o Freitas também faz isso. Eu sou goleiro. E aí, quem é goleiro aí vai saber o que é isso. O goleiro olha e fala bem assim, a bola tá vindo e fala, ó, Serjão, nas suas costas aí, ó, olha o cara. Marca o cara. Aí o Serjão, o zagueiro, vira e fala assim, tô olhando. Irmão, olho não marca ninguém. O João Silva tava olhando pro Everaldo. Aliás, ele tava olhando pro Serna, dá uma olhadinha. O João Silva, em momento nenhum, tá no Everaldo. Tem uma olhadinha pro Serna lá em cima, o Everaldo tá na marca do pênalti, olha eles dois trocando, ó. A olhadinha do João Silva. O Everaldo já tá lá no segundo pau e ele deu só uma olhadinha. O camisa 6 ali. E aí o Everaldo tá sozinho. A jogada já havia acontecido antes, isso é jogada treinada. Só que, novamente, quantas bolas o Arias vai receber conseguindo fazer um drible, conseguindo uma liberdade, nem sempre isso vai acontecer. Então, de fato, isso foi uma jogada treinada. O Renato Gaúcho provavelmente treinou, praticou isso e conseguiu executar, curiosamente, 2 vezes no mesmo jogo. Isso vai acontecer sempre? Claro que não. Até porque depois os times começam a manjar. Aqui, Yuri Duque. Agora, é uma diferença sim que vai fazer no time o Renato ter tempo de treinamento. Essa história de Renato treineiro, o time está sendo treinado. Agora, não é pra causar alarde nenhum não. O Mano Menezes também quando chegou implementou coisas novas. Um treinador que chega no Fluminense como Renato Gaúcho, treinador multicampeão como Renato, como Mano, como Diniz, esses treinadores chegam no clube, eles têm repertório para entregar. A questão principal é a partir da evolução do trabalho. O Renato criar essa jogada e show! Agora, vai ter que fazer, em profusão. O Renato teve isso já um trabalho que os outros não tinham, que era um trabalho de longuíssimo prazo no Grêmio, tá? Agora, neste caso específico do Fluminense, vamos ver quanto que ele vai conseguir desenvolver o trabalho. Falando em desenvolver o trabalho, ele vai precisar de peças. O Serna não é o cara, né, dos mais indicados, pensando na questão de fazer gols, né? A gente sabe, o Serna tem um mundinho próprio ali. Às vezes dá uns mole absurdo, às vezes entra e vai muito bem. Renato falou de contratação, falou dessa posição para contratar. Da temporada, e o que você acredita que esse elenco ainda pode te proporcionar ao longo do ano? Bom, sobre contratações, eu tenho conversado com o presidente e com o Paulo desde que eu cheguei. A gente tem trocado ideias. A gente vem conversando quase que 2, 3 vezes por semana. Hoje em dia é difícil de achar os jogadores. Quando você acha, os jogadores são caríssimos e a gente só vai poder contratar em junho. Então a gente está observando, a gente está trocando ideias. É lógico que a gente precisa de reforços, principalmente jogadores que eu insisto em ter 1 para 1 para abrir a defesa do adversário, jogador de velocidade. É fundamental a velocidade no futebol. Então a gente tem conversado bastante sobre isso, mas aí cabe também ter as condições financeiras do clube, trazer esse jogador e achar esses jogadores. Eu estou atento, estou vendo, estou buscando. A gente está trocando ideias. E ali na frente a gente vê quando abrir a janela o que a gente vai poder conseguir trazer, o que o clube vai poder trazer, porque quanto mais jogadores que chegam para nos ajudar, mais condições a gente tem de disputar as competições. Quanto mesmo que você falou sobre o meu trabalho aqui, bom, aí... Eu vou segurar aqui essa resposta, porque essa é para poder finalizar, mas deixa eu salvar aqui um pouquinho o Renato, que eu catimbei aqui a cara dele. Né? Reforços vão chegar. Ele claramente pediu ponta. Não sei se por não estar satisfeito com o Keno, por julgar que só tem o Keno. O Riquelme é muito novo. Esse ponta de X1 de abrir defesa é o que ele elogia o Keno o tempo inteiro. E eu acho que o Riquelme tem essa característica também. Não sei qual é o pensamento do Renato, mas o Riquelme é muito novo. Teve uma lesão agora. Não dá pra você contar com a obrigação de utilizar um moleque de 17 anos. 18 agora, né? E o Riquelme ainda tem que renovar o contrato. Agora, tá bem nítido que vai vir contratação. Tá bem nítido que não sei como é que vai ser o cenário, porque ele tá falando muito de grana e é óbvio, buscar um ponta bom, consagrado no mercado não é das mais fáceis. E o Fluminense meio que bloqueou o mercado sul-americano, porque o Fluminense já tem 9 jogadores sul-americanos no elenco. Sul-americanos, exceto o Brasil, óbvio. Ele pode trazer mais um e ficar revezando o brasileiro? Pode acontecer, mas não é muito comum isso não. Então, quando ele fala que tá difícil de achar,
Eu não sei onde eles estão procurando diretamente, né? Ficou muito restrito. Não pode ser caro, tem que ser brasileiro, vir no meio do ano. Enfim, tô curioso para saber esses nomes que o Fluminense estão pensando. Se vão ser nomes de tá difícil de achar, vou ser extremamente criativo, ou tá difícil de achar, vou trazer o que tá no olhar de geral mesmo. Agora, é muito bom, vou botar essa resposta para encerrar, tá? Renato Gaúcho defendendo o próprio trabalho. Fala são vocês. Eu tenho, se eu não me engano, 6 jogos pelo Brasileiro. Hoje foi a 7ª rodada, não participei da primeira. 4 vitórias, um empate e uma derrota. Pela Sul-Americana, são 2 jogos, uma vitória, nem conto outro que o empate que não foi. Bom, enfim, eu acho que o mais importante de tudo, e infelizmente está acontecendo agora, que eu falei para vocês, é a falta de tempo de trabalhar. Quando cheguei, comecei a cada 3 dias um jogo. A gente precisa melhorar? Claro que a gente precisa melhorar. Mas também eu tenho que dar os parabéns, como eu tenho dado para o meu grupo, que a gente tem feito de bom também. É só você olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, nós chegamos aqui, o Fluminense perdeu na primeira rodada, hoje o Fluminense está em 4º lugar. Não sei a rodada, como que vai acontecer, se o Fluminense vai perder alguma posição ou não, mas não importa. O Fluminense está brigando na tabela, na parte da tabela, na parte de cima. E isso é fundamental. O ano passado, o Fluminense brigou na parte de baixo na tabela mais de 80% do campeonato. Foi 100% do campeonato. Se eu não me engano, no ano passado, na 15ª rodada, algumas pessoas me falaram que o Fluminense estava com 6 pontos. Na verdade, era 7 na 15ª, mas não muda muita coisa, não. Na 15ª rodada. 15ª rodada. Quase no final do primeiro turno, o Fluminense tinha 6 pontos. Hoje, o Fluminense tem 7 jogos. Na 7ª rodada, o Fluminense tem 13 pontos. E está lá em cima na tabela. Então, agora, vocês têm que falar do meu trabalho. Eu acho que é justo deixar claro que resultado o Renato tá tendo. Se você fizer uma ressalva a respeito de resultado, uma ressalva do empate contra a União Espanhola, que foi a hora de poupar o time, e ali acho que era para vencer mesmo poupando o time, resultado, não tem o que falar do Renato Gaúcho mesmo, não. Tamo junto, tá? Discorda, concorda, deixa os comentários aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.